E seja muito bem-vindo ao nosso terceiro dia da maratona Assuma o Comando. Bom, se você quer aprender a silenciar as vozes da sua mente, assumir o controle da sua vida e agir com mais segurança, com mais clareza, bom, aqui é o seu lugar. Hoje, no nosso terceiro encontro, nós vamos falar exatamente sobre uma das coisas que te paralisa e da qual você não percebe, que é o perfeccionismo. Perfeccionismo tem uma relação muito grande com o nosso medo de errar. Você já parou para pensar nisso? Esse acaba sendo um dos bloqueios que faz com que você sinta sempre que você precisa se preparar mais para agir. Então, vamos começar inclusive pensando isso. Vamos ver se você se identifica com o que eu vou falar aqui hoje. Será que você sempre fica pensando em algo no qual você precisa se preparar mais? Tem algo que você vem tentando fazer na sua vida, mas você sempre acha que precisa aprender um pouco mais, estar mais segura, ter mais estrutura? O que aí na tua vida que tem ficado paralisado diante de tantas necessidades aí que você coloca à frente da ação? Bom, será que você tem medo de errar e aí você acaba travando? Será que você quer que esteja tudo na melhor das condições e também trava, paralisa, porque ainda não está na melhor condição possível? Será que você se cobra tanto que nunca está satisfeita e aí não consegue dar um próximo passo? Bom, se você se identificou até aqui, talvez você esteja lidando com um perfeccionismo. E por que ele trava? Bom, para começar eu quero dizer que as pessoas acham que perfeccionismo é algo bom. As pessoas muitas vezes têm até orgulho de dizer: ah, não, é porque eu sou perfeccionista. É como se ser perfeccionista fosse sinônimo de alguém comprometido e alguém que faz o melhor. Só que perfeccionismo na verdade não é isso. O perfeccionismo é sobre ser perfeito. É sobre fazer tudo com a maior excelência possível, só que tem um problema. A gente sempre vai achar que existe uma forma de fazer melhor. E aí é a trava. Porque se eu acho que eu só posso agir quando eu já estou perfeito, quando tá tudo no melhor cenário, a probabilidade de eu não encontrar isso é muito grande. Porque é muito provável, eu vou ser sincera, eu acredito que não há essa perfeição. Porque até a melhor das ações, elas conseguem ser aperfeiçoadas ao longo do tempo. E se elas são aperfeiçoadas, é porque elas têm potencial de melhora. E se eu só ajo quando eu entendo que eu tô no top, na melhor das condições, existe uma probabilidade muito grande de eu não agir nunca. Faz sentido isso pra você? Bom, você se identifica com o que eu falei até aqui? O que o perfeccionismo, na verdade, muitas vezes afeta na nossa vida? A gente não percebe, mas essa relação com o medo de errar, com o medo de não ser boa o suficiente, eu só ajo quando eu tenho certeza que vai dar certo. No fundo, você tem certeza de algo? Você pode entregar o teu melhor. Entregar o teu melhor não significa que vai dar tudo certo. Porque sempre vai haver outras variáveis. Vão haver outras variáveis em volta. E será que eu tenho garantias? Quando isso é algo que gera muita ansiedade. Olha a relação disso com a ansiedade. Ansiedade requer segurança. Ansiedade requer garantias, que é controle. Se eu não consigo ter controle 100% do resultado, muitas vezes eu não ajo. Então percebe que perfeccionismo é uma característica muito comum nas pessoas ansiosas. Que estão ansiosas, inclusive, porque elas se sentem paralisadas, elas se sentem travadas, porque elas sentem que nunca têm o controle de tudo e elas não agem. Tocou aí em você? Esse melhor cenário pode até ser o melhor cenário. Lembra que
a psicologia positiva, inclusive, ela vai falar que tudo é sobre ponto de referência, né? Então, o melhor cenário, se eu considerar o que eu tinha ontem, talvez hoje seja o meu melhor cenário. Só que o problema é que no perfeccionismo eu não olho o avanço do que eu tinha ontem pro que eu tenho hoje. No perfeccionismo eu olho pro perfeito, pro cenário ideal. E aí eu olho às vezes o que eu tenho hoje e falo, ainda não é esse cenário, então ainda não tá na hora de agir. E aí eu só ajo quando eu acho que eu só posso agir quando eu já tô lá em cima, quando eu tô no auge, mas as pessoas, elas precisam começar para elas evoluírem. E esse é um grande erro. Perdão. As pessoas não evoluem porque muitas vezes elas não começam o processo de evolução no pequeno. Elas esperam tá tudo no perfeito. A autossabotagem, que a gente já falou aqui nos outros encontros, o que ela é? Ela não é algo que visa te prejudicar, não é para te prejudicar, mas a autossabotagem é um comportamento que visa atender uma necessidade. Então, muitas vezes, você adia tomada de decisões. Você adia tomada de decisões porque você tem medo. Você tem medo de não ser a melhor resposta, você tem medo de não ser a melhor opção, você tem medo de se arrepender. Mas esse emprego, ele não é o que eu quero, eu não me sinto feliz, eu me sinto mal nele, mas eu não consigo, eu não saio, eu não tomo uma decisão. Às vezes, você acha que você precisa tomar uma decisão, dando o exemplo do emprego, quando você tiver tudo 100% ali, eu tiver já com outro emprego. Às vezes a decisão é de começar a se capacitar, identificar e procurar para que você chegue no melhor cenário, para que você tenha uma outra alternativa. Muitas pessoas adiam decisões por medo de não darem conta. Muitas pessoas vivem em relações que já não atendem mais às suas necessidades, porque elas têm medo de, e se eu não der conta fora dessa relação? Eu já não me conheço mais fora dela. Então, o medo de falhar, que eu tô aqui ao vivo e elas me ligam. Tá tudo bem por aí? Outro cenário que a gente precisa avaliar é como tá a tua crítica interna, o teu crítico interno. Essas vozes que muitas vezes a gente fala que tá ouvindo ali, elas são você falando com você mesma. É o teu crítico interno, muitas vezes, julgando que aquilo que você fez ainda não foi o suficiente, que aquilo que você precisa fazer você ainda não é capaz. E talvez você esteja ouvindo muito mais essas vozes. No nosso primeiro encontro, a gente falou que essas vozes, na verdade, elas visam, quando a gente tá falando ali, né, de essas vozes críticas, elas visam que você... Por que ela quer o melhor cenário? Para que você se proteja, porque falhar, fracassar é ruim. No fundo, a gente tem medo de ser julgado. E por quê? Um dos maiores medos do ser humano é de ser julgado. Nós precisamos de pertencimento. Olhando lá, né, os nossos ancestrais, eles precisavam se sentir seguros e pertencentes a uma tribo, porque senão eles estavam em perigo. Então, medo de errar, medo de falhar, medo de ser julgado, significa que eu estou vulnerável, que eu estou em perigo. Então, a minha ansiedade aumenta. E aí, o que eu faço? Eu começo a me criticar. Eu começo sempre, aquela vozinha interna que quer sempre o melhor, vai falar, ainda não tá bom, pode ficar melhor. Só que, às vezes ela para ali. Então eu já tentei, não é pra mim. Então é melhor ficar aqui. Melhor, eu acho que não é pra mim isso não. Existe uma outra procrastinação, uma procrastinação disfarçada, que tem a ver com perfeccionismo, que essa é um pulo do gato. E eu não vou mentir pra você. Eu já caí nela muitas vezes. Sim, eu falo aqui, inclusive sempre, do quanto nós somos profissionais, mas nós somos seres humanos antes. E essa aqui, pra mim, foi uma procrastinação disfarçada. O que é isso? Gente, no mundo sempre vai haver algo que eu não sei. Isso é fato.
Eu não sei tudo, você não sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Tudo de tudo, principalmente. E aí, aquela ideia de que, tá, então eu preciso me planejar mais, eu preciso me organizar. Eu sempre falo aqui sobre o planejamento, né? Ansiedade requer segurança, planejamento traz segurança. E aí a gente fica naquela, não, eu preciso só me planejar mais, eu preciso me organizar, Isso dá uma falsa ideia de que eu tô em movimento, porque eu estou planejando. Se eu estou planejando, eu tô em movimento, certo? Faz sentido? Se eu tô planejando, eu estou em movimento. Se eu estou em movimento, ok? Muitas vezes não. Muitas vezes essa sensação de planejar aciona como se eu já estivesse fazendo. Só que eu planejo, mas não executo. Eu planejo, mas não chego no final. Eu penso em tudo que eu tenho que fazer, a mente fica cheia de pensamento. Hoje a gente tá falando aqui sobre assumir o comando da sua vida. Assumir o comando da sua vida, parar com esse monte de pensamento, significa muitas vezes executar. Entender que pensamento é esse que tá aí, que fica, o que eu tô planejando tanto, quais são essas preocupações que vêm e como eu ajo. Porque assumir o comando do pensamento, assumir o comando da tua vida, requer movimento e movimento de ação prática. Se você sente que você tá fazendo só porque você tá planejando, num primeiro momento isso é a primeira ação. Mas qual é o próximo passo? Qual é o passo seguinte? Tá, eu planejei. Qual é o primeiro passo a executar agora? Ou será que eu vou ficar no planejamento a vida toda? No planejamento a vida toda? O tempo vai passar. E sabe qual é o problema? O quanto isso afeta a nossa autoestima? Lembra que a autoestima não é sobre beleza, sobre estética. A autoestima é sobre como eu me vejo. A autoestima é sobre a maneira como eu me posiciono diante da vida. É a maneira como eu enxergo as minhas capacidades, as minhas habilidades, que eu avalio os meus resultados. Inclusive, tem um autor que vai falar aí sobre os 4 pilares da autoestima e ele traz sobre a autoeficácia. Se eu só planejo e não executo, muito provavelmente eu não tenho tanto resultado. E se eu não tenho resultado, ou não o resultado que eu gostaria, que eu estava planejando, eu vou sempre me sentir incapaz, inferior. Isso afeta a minha autoestima. E aí eu às vezes olho as outras pessoas e eu falo, meu Deus, por que todo mundo faz e eu não? E aí, eu tô produzindo mais pensamento, mais pensamento. Não é sobre calar as vozes muitas vezes, apenas. A gente entendeu lá no primeiro encontro que eu não preciso me aprofundar em todos os pensamentos, responder a todos eles. Só que se eu não entendo o que esses pensamentos eles me dizem, se eu não entendo o que mensagem tá ali por trás disso tudo, como eu tô me vendo, como eu tô, ele vai continuar talvez ali. Como eu tenho me visto? Qual é a narrativa que esse vocês estão me ouvindo bem? Então, muitas vezes a gente precisa começar a se movimentar. Porque é bem isso, né? Se você não se movimenta, você fica só no planejamento, você tá só aqui. Esse, inclusive, é um erro muito grandioso. Hoje em dia, a gente tem cada vez mais estímulo, mais informação, e a gente traz toda a responsabilidade para nossa mente. Antigamente as pessoas não eram assim. Antigamente as pessoas não tinham a quantidade de informação que a gente tem hoje. Antigamente elas não tinham que guardar a quantidade de coisa que a gente tem que guardar hoje. E aí a gente não usa uma agenda. A gente pega ali hoje, que seja uma agenda digital, no celular, no tablet, onde for, que seja uma agenda física. A gente não anota, a gente fica com tudo na cabeça. A cabeça, o campo das ideias, ela não tá ali só pra criatividade, pra imaginar, não, pra resolver problema, ela tá ali pra guardar coisa prática do dia a dia.
E a mente tá cheia, a mente tá cheia. Eu tô planejando um dia, eu vou fazer isso, ai, mas aí pra eu fazer isso... Pra onde a minha mente tá me levando? Qual é a minha narrativa interna? Observa isso. Se você desiste, diz o que sobre você? Você tá no campo das ideias pensando, você não vê resultado e aí desiste. Isso diz o que sobre você? Quem é você? Aquela pessoa que desiste de tudo? Que começa as coisas e não termina? Quem aí já se viu nesse lugar de que começa as coisas e não termina? Não tem acabativa, não tem um resultado final. Fulana é muito boa, ela começa muito empolgada, mas depois ela desiste. Ela para, ela abandona. Qual é a narrativa que você tem sobre você? Já parou pra pensar? Se você não pensar nisso, não tem jeito. Se você não observar essa narrativa, o que você conta pra você, você vai continuar repetindo o padrão. Padrão é esse, e isso acaba sendo confortável. Infelizmente, a gente fala sobre zona de conforto, virou moda as pessoas falarem de zona de conforto sem entender o sentido disso. Zona de conforto não necessariamente é aquilo que é confortável, mas é aquilo que me é conhecido. Eu já sei que eu começo nesse ciclo, isso é uma zona de conforto. Eu não gosto do resultado que eu tô tendo com isso, mas eu já conheço esse padrão. Eu já conheço esse padrão que eu funciono. Dá trabalho sair dele. Requer que você olhe para aquilo que muitas vezes você está ignorando exatamente porque não quer ver. Mas se você não vê, você não vai sair daí. Você não vai agir. O que você tem procrastinado na tua vida? O que você tem adiado na tua vida, naquela vida que você vem buscando viver? A gente está falando sobre assumir o comando da sua vida. Se você hoje assume o comando da tua vida e começa a levar ela para o lugar onde você quer viver, o que você estaria fazendo? Se você não tivesse medo, esse monte de pensamento, esse monte de preocupação, se a ansiedade não viesse e tomasse, o que você estaria fazendo? Eu vou te dizer que, inclusive, isso é primordial até nos atendimentos. Quem é meu paciente sabe que uma das coisas que eu pergunto aqui, tem até um formuláriozinho que eu mando nos primeiros encontros, que é: como seria se você não estivesse vivendo isso, essa ansiedade? O que a ansiedade de fato te atrapalha a? Porque se a pessoa chega e fala, ai, é porque eu tenho muitas vozes, a minha mente não silencia, nananana. Tá, mas o que você gostaria de realmente estar fazendo? Porque às vezes você tá tão focado em acabar, em assumir o controle, mas que controle do que? Pra onde? O que você faria se você tivesse controle? Porque talvez aí já esteja o caminho que você pode começar a trilhar. Aí já esteja uma indicação de pra onde você quer ir. Por que você atribui? E às vezes é exatamente isso. Lembra das que eu acabei de falar da zona de conforto? Às vezes é mais confortável falar, ai, é porque eu tenho uma ansiedade, eu tenho um monte de voz, eu não consigo agir. Eu já tenho a desculpa perfeita para não agir. Gente, eu não tô minimizando. Eu sou profissional e eu sei que isso paralisa. Mas eu quero trazer pra você o cuidado com a narrativa que você tem usado. Se você diz que você não pode por causa da sua ansiedade, você não pode. Mas não é por causa da sua ansiedade, é porque você deu um poder maior do que ela deveria ter. Eu não posso fazer isso por causa de. Será mesmo? Ou será que se você mudar a narrativa, o que eu preciso aprender, qual habilidade eu preciso desenvolver, qual recurso eu preciso ter para superar essa dificuldade? Todas as vezes que você usar essa narrativa de desculpa, não é que não sinta, mas isso acaba sendo uma justificativa para você não enfrentar. O que você tem feito para enfrentar? Para pra pensar. Sempre vai haver desculpa.
Sempre vai haver algo. E às vezes, lembra, a ansiedade ela vem pra te proteger. Porque na visão dela, talvez você nem seja capaz. Você se vê assim. Então, capaz no sentido de talvez se você pode fracassar. Então logo, se você pode fracassar, é melhor você não enfrentar. Só que aí eu falo que eu não consigo enfrentar por causa da minha ansiedade. Cuidado com a narrativa que você se permite fazer. Cuidado com a história que você se permite contar. Eu não tô minimizando o sofrimento. Eu não tô minimizando o prejuízo que a ansiedade traz. Mas eu tô te dizendo o quanto você dá poder a essa narrativa diante da tua vida. É possível um tratamento? É possível resolver esse problema? Como? O que eu preciso? O que eu já fiz? O que eu ainda não fiz? Só que se você aceitar viver nessa zona de desconforto, eu acho que aceito, é mais aceito. É isso que você vai viver. É a história que você vai contar. Assumir o comando é agir. Assumir o comando não é só falar. Você é muito mais do que sobre o que você faz do que sobre o que você fala. Só que o que você fala, a gente aprendeu aqui que o que você fala tem a ver com o que você pensa, como você sente, como você age. Então, é um ciclo. O que você tem falado é sobre a narrativa, a história que você tem pensado. O que você sente quando você fala e o que você faz. Ele pensa, né, visualmente como roldanas. Uma coisa gira a outra. Começa a mudar a tua narrativa interna. A gente falou isso no segundo encontro. Hoje eu tô falando sobre ação. Começa a agir. E quando eu for mais autoconfiante, dê o primeiro passo para construir a tua autoconfiança. Não espere ser autoconfiante para dar o primeiro passo. Não é fácil. Não é desafiador. Mas você sabe por que você tá agindo, age assim mesmo. Eu não sou aquela que fala, tá com medo, vai com medo mesmo, sem analisar o teu medo. Mas aqui a gente já tá analisando o medo. Então eu analisei, esse é o meu medo de errar. É porque no fundo eu queria ter segurança de todos os resultados, mas isso eu não vou ter. Então eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer um pequeno passo que é o que eu consigo dar agora. Faz sentido isso pra você? Bom, como começar a superar o medo do perfeccionismo, o medo da falha, o medo de ser julgada? Tudo está relacionado. Muitas vezes, eu falei aqui sobre autoestima, né? Alguns pilares. Um passo é literalmente dividir aquilo que você precisa fazer em pequenas ações. Pensa aqui comigo. Hoje, pensa aí e, se possível, escreve aí pra mim. O que você faria? O que você vem procrastinando, adiando? O que você vem pensando, como eu coloquei os pensamentos ali, que você precisa se preparar mais, que você precisa estar mais... que você precisa estar tudo certinho pra você agir. O que você faria? Qual é o menor passo possível dentro disso? Eu preciso aprender algo novo, eu preciso desenvolver uma habilidade, eu preciso aprender, eu quero começar, eu quero mudar de emprego. Qual habilidade eu preciso desenvolver? Eu quero me posicionar diferente nas minhas relações. Eu quero ser uma pessoa mais segura diante do meu relacionamento, no meu trabalho. Qual habilidade eu preciso desenvolver? Começar a falar, começar a observar como eu me sinto diante disso. Pega um primeiro passo que você consegue dar agora. Se você olha o todo, parece que você não vai alcançar. Mas quando você pega um pequeno pedaço que é possível e você começa a agir, você começa a ver que você consegue. E isso te dá impulsionamento para um próximo passo. Não se preocupe, porque quem tá lá no grupo eu vou mandar o PDF lá com um exercíciozinho para vocês começarem a fazer. Mas a lógica aqui é não se comprometa a agir baseado em perfeição, mas é em dar um passo. E eu vou te dizer uma frase que eu escuto muito dentro das mentorias que eu faço sempre.
de crescimento pessoal, profissional. Quanto antes você erra, mais rápido você pode corrigir e acertar. Erro, fracasso, medo de fracassar. Fracasso é só uma interpretação. É uma maneira como eu vejo. Porque fracasso é um resultado. Um resultado de uma coisa que deu certo, uma coisa que não deu. Se eu entendo como um resultado, eu entendo que esse resultado pode ser corrigido, pode ser melhorado, pode ser ajustado, porque eu estou em evolução contínua, crescimento contínuo. Eu entendo que eu não preciso ser perfeita, mas que eu preciso agir e melhorar a cada ação. Talvez você não vá conseguir falar da melhor maneira na primeira vez. E eu vou te dizer que isso é muito provável, se a sua dificuldade hoje é se comunicar. Mas a cada vez que você se comunica, você vai melhorando a sua comunicação. Sobre a atividade física que muitas pessoas falam aqui comigo, você não vai ser a melhor na execução, você não vai mudar o teu corpo da noite pro dia, talvez você nem vai gostar num primeiro momento tanto da atividade. Mas quando você começar e for fazendo e for reconhecendo os passos, você vai subindo, você vai conseguindo manter, você vai melhorando até que você chegue onde você quer. Entre o 8 e o 80 tem 72 possibilidades. E o perfeccionista, ele faz isso. Ou eu faço perfeito, ou eu não faço. Só que você perde a oportunidade de crescer, de melhorar, de aprender. Então, o que muita gente diz e acha que é muito bom dizer sou perfeccionista porque demonstra comprometimento, eu vou te dizer que a maioria dos perfeccionistas, eles demonstram rigidez. Porque a rigidez é isso. Ou é assim, ou não é. Ou eu faço da melhor forma, ou eu não faço. Eu me recordo de uma paciente que falava pra mim assim, com essa frase: eu pago com a minha alma, mas o negócio vai ficar a que custo? O que você tem feito na tua vida e a que custo? E talvez por isso você desista tanto. Por isso você não consegue levar até o final. Porque você traz essa ideia de que ou você vai pagar e vai com a alma, vai ser exaustivo pra você ter o resultado, ou você não vai fazer e às vezes você não faz. E aí você vai ficar ali, ó, remoendo o pensamento. Como seria se eu tivesse feito? Nossa, mas eu devia ter feito. Mas, nossa, mas se eu sou isso, eu sou aquilo. Pensamento. Pensamento, pensamento, pensamento. Ação vai fazer você minimizar o seu pensamento. Mas não uma ação qualquer. Uma ação intencional, uma ação direcionada. E para isso você precisa começar a olhar para a vida que você quer viver, para onde você quer comandar a tua vida. Eu sei que isso nem sempre é tão fácil. Não é. Mas é possível. E talvez você precise de direção. Muitas pessoas conseguem fazer sozinhas. Eu não tô dizendo aqui que não. Mas às vezes você precisa de direção. E isso é o que a gente faz aqui na terapia. Isso é o que a gente faz em alguns processos e programas de mentoria. Se você quiser um acompanhamento, porque você merece, você quer assumir o comando da sua vida, mas você não tá conseguindo, você ainda não conseguiu encontrar a direção para conduzir isso sozinha, eu te faço esse convite. Comenta aqui, conversa, que eu vou enviar para você um link sobre uma conversa inicial. É um encontro que a gente tem de 15 a 20 minutinhos, máximo 30, onde eu vou estar entendendo a tua necessidade e te explicando como o meu trabalho pode te auxiliar. E aí, a partir disso, a gente vai direcionar a sua ação. Eu vou te ajudar dentro do processo terapêutico, dentro dos programas, entendendo qual é a tua necessidade. Eu vou te explicar isso e vou te mostrar como eu posso te auxiliar nesse processo. Então, é só você escrever conversa aqui que vai chegar pra você. Júlia, tá, depois eu mando pra você. Então, deixa eu anotar aqui. Eu vou colocar pra você um exercício prático pra você sair dessa paralisia.
E eu volto a dizer, se você tiver mais dificuldade de colocar isso em prática, busque ajuda. Porque a pior coisa que você pode fazer é se manter nesse lugar e continuar com essa narrativa de que eu não consigo, de que não é pra mim, tá? Se você continuar com essa narrativa, você não sai do lugar. E aí você vai sempre pensar como teria sido se. E você não merece isso. Porque, gente, eu poderia citar um milhão de livros, né? Porque aqui é só decorativo. Eu tenho uma biblioteca lá dentro. Mas tem um livro que eu gosto muito. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Esqueci o nome da médica agora. Ela fala exatamente isso. Que a maioria das pessoas que ela trabalha... É uma médica que trabalha com pessoas em estado terminal. A maioria das pessoas, quando chegam no final da vida, elas não se arrependem do que elas fizeram, mas elas se arrependem daquilo que elas deixaram de fazer. E isso é a pior coisa, é a gente pensar o que eu poderia ter feito e por que eu não fiz. Porque muitas vezes a gente ficou presa dentro da própria mente, pensando em todas as alternativas do que poderia ser, do que poderia ter sido, de como será, de o que eu preciso. E não ajo, e não entro na minha vida. Então, se você quer condução para entrar na sua vida, eu posso te ajudar nesse processo. Só me chamar, só colocar conversa que eu vou estar te enviando uma mensagem para te chamar para uma conversa inicial. Essa conversa não é uma sessão, ela não tem a estrutura de uma sessão, não é sessão gratuita, mas é uma conversa para eu entender a tua necessidade e te explicar como eu posso te auxiliar, qual serviço meu pode te auxiliar nesse momento. E o exercício prático de hoje no nosso encontro é sair da paralisia. Você vai pegar um papel e uma caneta. E você vai escrever agora. O que você tem adiado? O que você tem? O que você quer fazer, mas você tem medo, você tá preocupado, você não sabe se é a melhor opção. E que aí às vezes vem na sua mente, você tá lá tomando café, você tá tomando banho, você pensa. E vira e mexe, vem aquilo. Nossa, mas como seria se? Coloca aí. Depois você vai colocar o que te impede de agir agora. Por que isso não é uma realidade? Ou pelo menos você não está em movimento para resolver isso. Entende? Entende qual é o bloqueio? Ai, porque eu acho que eu ainda não tô pronta. Ai, porque eu acho que é muito difícil. Ah, porque já tem muita gente fazendo isso, eu acho que não daria pra mim. Ah, porque... O que você faria? O que te impede de agir hoje? Segundo passo. O terceiro passo é, eu quero que você coloque literalmente um passo ridículo que você consiga dar, tá? O que você consegue fazer hoje? Ah, eu queria estudar, eu queria voltar a estudar, mas eu não sei o que. Ok. O primeiro passo talvez seja você começar a olhar possibilidades dentro do que você gosta, o que você se identifica, começar a ler sobre o assunto. É um pequeno passo, percebe? Ah, você não vai sair daqui e vai se matricular em algo. Não, você vai... Talvez, se você ainda não fez porque você tem medo, você não sabe, comece a estudar sobre isso. Avaliar. É um pequeno passo que pode parecer ridículo, mas que eu quero que você tenha a sensação de que você está fazendo. Você não está planejando. Um dia eu vou. Não. Um dia é dia nenhum. Entende isso? Um dia. Geralmente, quando a pessoa fala um dia, é dia nenhum. Porque ela não tá agindo, ela tá planejando. E lembra? Planejar em excesso causa paralisia. E você não vai agir. Um dia, talvez não. Quando vem um dia, talvez, então pode ter certeza que é não. Nunca. Não é um dia. Eu quero que seja o dia 1. Hoje é o dia 1. Qual é o menor passo ridículo, pequeno, mínimo que você vai dar hoje em direção a isso que você tanto quer fazer, mas você tem adiado? Ok? Vamos lá. Quero começar a fazer atividade física. Ah, mas o dia... Veste a roupa. Vai lá. Faz. Se compromete. Faz o mínimo. Não precisa você entrar na academia. Vai dar uma caminhada mínima. Eu consigo hoje dar 15 minutos de caminhada. Mas aí, lembra que eu falei dos pilares, né? Da autoestima? Um pilar dele é o auto-reforço. Valoriza esse esforço.
primeiro passo eu já fiz. Agora eu vou crescendo, eu vou melhorando. Qual é o próximo passo? Se hoje eu fiz 15 minutos, amanhã eu vou fazer 20. Se hoje eu estudei, amanhã eu vou selecionar quais foram os maiores, os que mais me chamaram a atenção, e vou pesquisar talvez pessoas que já fizeram para eu ver se o resultado faz sentido com o que eu quero. Pega um pequeno passo, faça, reforce o que você conseguiu fazer, reconheça o que você conseguiu fazer. Sabe por quê? Porque a tua mente, ela tem uma tendência, a gente falou no primeiro encontro sobre crítica. Ela vai criticar muitas vezes o que você não conseguiu fazer. Só que reforçar positivamente, no sentido de ser bom, porque reforço positivo não é sobre ser bom, né? Mas tudo bem. Trazer uma gratificação sobre aquilo que você fez, às vezes ela não vai fazer automaticamente. Você vai ter que forçar. Então, caramba, que bom que eu consegui hoje. Não é sobre o resultado. Porque não em um dia. Mas se você fizer a caminhada de 15 minutos todos os dias, vai ter um resultado. Só que aí você quer... mas não fez diferença nenhuma. É muito pouco. Porque você tá olhando tudo. Comece como você consegue. O mínimo possível. E vá melhorando conforme a tua condição vai melhorando. Entende? Isso torna... Eu vou até trazer até uma experiência prática pessoal minha. Eu sempre falei que eu queria correr. E quem me acompanha aqui há algum tempo tem visto que eu tenho passado por um processo, inclusive de emagrecimento, porque eu cheguei a pesar 98 quilos. E eu falava, isso não é pra mim, meu joelho não vai aguentar. O meu médico falou isso, o joelho não vai aguentar, seu joelho não aguenta. Mas tá. Mas eu podia caminhar. E eu comecei caminhando. Caminhando às vezes na esteira, caminhando na rua. Até que eu consegui correr entre um poste e outro. 2 postes. Eu ainda não corro 5 km direto. Mas eu tô treinando para isso. Inclusive tenho já uma corrida marcada. Eu vou correr os 5 km? Talvez não. Direto? Talvez não. E durante muito tempo eu pensava, mas eu só posso me inscrever na corrida se eu correr os 5 direto. Só que quando eu coloquei uma data, quando eu coloquei uma visualização do que eu quero, eu comecei a trabalhar para isso e valorizar cada pequeno esforço. E às vezes, a minha mente também me diz, mas você nem corre 5 quilômetros? Aí eu faço um movimento contrário, intencional. Caramba, mas você corre 3 praticamente direto. E antes você nem corria, você nem conseguia caminhar. Parabéns, você tá evoluindo. Isso é autorreforço. Porque a minha mente me mostra o que eu não consigo. E eu preciso ir lá e falar assim, tá, mas você já evoluiu. E evoluiu bastante. Parabéns, continue assim. Sabe o que a gente faz? Muitas vezes a gente espera o externo fazer isso. Só que muitas vezes o externo nem sabe quais são os meus questionamentos. Ele não tá na minha cabeça. Ele não sabe o que eu tô pensando. Ele não sabe muitas vezes como reforçar. E às vezes até sabe e não faz. Só que hoje você é um adulto. Um adulto que deveria ser um adulto saudável. Um adulto responsável por si. E você pode fazer isso por você. Se reforce. Então o exercício prático de hoje é sair da paralisia. O que você tem adiado, procrastinado, esperado a melhor circunstância, o melhor momento para agir e não tem agido até então? Faz esse movimento, faz esse exercício. Comece com o primeiro passo, se reforce. Isso, inclusive, é técnica, tá, gente? Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente tem uma técnica que é de exposição gradual. A gente vai fazendo aos poucos. A pessoa, às vezes, não consegue um todo, mas ela consegue uma parte. E aí, a partir do momento que ela se sente confiante no primeiro momento, ela vai pro segundo. O que eu tô trazendo aqui pra você não é um machismo, não. É estudo, é prática, técnica. Então, só faz. Para de questionar se você consegue ou não. Isso aí é mais você alimentando o pensamento. É você embarcando nos pensamentos acho que não funciona, acho que não é pra mim. Esquece isso e só age. Combinado? Bom, hoje a gente falou então sobre
perfeccionismo, quanto ele muitas vezes não te impulsiona, ele te atrapalha. A gente falou aqui sobre o medo de errar, essa necessidade de aprovação, medo de fracassar, medo de ser julgado muitas vezes. E a gente falou sobre não precisar estar pronta para começar, mas começar dando pequenos passos para você voltar a assumir o comando da tua vida. Porque enquanto você deixar todos esses pensamentos comandarem, você vai sentir que cada vez mais você está sendo governado por eles. E você quer assumir o comando da tua vida. Me coloquei à disposição, coloca a conversa aqui, se você quiser ter uma conversa inicial comigo, para que eu possa te explicar como funciona o meu trabalho, entender a tua necessidade e te ajudar, te direcionar nesse caminho, tá? Lá no grupo da maratona, você vai estar recebendo o PDF, um resumo dessa aula de hoje e o exercício, para que você possa começar a colocar em prática. Eu expliquei o exercício aqui, mas ele vai estar escrito lá. Então, mais uma vez, eu espero você amanhã, porque amanhã a gente vai falar como quebrar o ciclo da ansiedade para poder recuperar o controle da sua mente. Amanhã eu estarei aqui para a gente poder falar mais uma vez sobre isso, sobre como você pode assumir o comando da sua vida. Combinado? Te espero amanhã. Beijo e até lá.